Olá, meus jovens! Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Raiz, aqui da Raiz Urbana. E hoje nós estamos com dois convidados super especiais, os dois novos integrantes da Raiz Urbana, né? Então eu vou apresentar para vocês aqui Luiz Alberto, mais conhecido como Beto, nosso diretor da Raiz Vendas, assumindo a nossa imobiliária aí com a gente agora. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Obrigado pela presença. Obrigado pelo convite. Caião, nosso novo diretor comercial da Raiz Urbana. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado. Então, nossas duas frentes comerciais aqui, tanto da gestão, o Caio que faz toda essa parte de cura toda a gestão comercial, de todo o nosso diretor comercial como um todo. E o Beto, assumindo a nossa imobiliária, a Raiz Vendas, que é o nosso viés, né, do Grupo Tropical, nasceu como imobiliária. Está muito bacana tê-lo aqui conosco. Muito obrigado pela presença de todos. E queria ouvir um pouco da história de vocês aqui, começando pelo Beto, tá aqui na minha frente, Beto. São 12 anos de mercado, né, cara? São já 12 tem uma experiência grande aí. Conta pra gente como é que você começou nesse mercado imobiliário, você veio de um outro segmento, sei que tem muita história bacana aí, me conta um pouco como é que você começou. Vamos lá, Luiz, eu comecei, acho que da pior maneira, né? Acho que aquela pior maneira. Eu quebrei e entrei pro mercado imobiliário. Clássico. Mas eu entrei através do convite do amigo meu, ele estava mexendo com loteamento. Nessa época eu morava em Palmas, eu morei 10 anos em Palmas. E aí eu montei uma empresa lá e essa empresa não deu certo. É aquela história que eu estava te contando, né? Eu montei uma livraria, talvez no momento mais errado da história que o país nosso estava vivendo, onde a gente não tinha muitas pessoas voltadas para essa área de leitura e talvez a região para onde eu fui. Em Palmas ali, Pode ter sido isso também. O pessoal gostava mais de beira de lago ali. Ali estava voltado mais a concentração para tomar uma cerveja gelada e ir para a praia do que estar voltado mesmo para os estudos, para essa área da literatura. Estava vendendo sorvete na Islândia ali, mais ou menos. Foi mais ou menos essa ideia que eu tive, né? E deu errado, mas graças a Deus deu errado. Eu aprendi muito nessa trajetória. E hoje eu estou aí, né, no mercado imobiliário há 12 anos. Né, eu comecei no loteamento, né? Eu comecei como um raizeiro mesmo, de tenda, de poeira, de estar ali lidando com o lançamento de loteamento. Nós lançamos um loteamento, eu lembro que foi em Guaraí, no Tocantins. Eu fui com esse amigo meu para lá, a gente lançou esse loteamento lá. Fizemos um caixa único, em grupo, lá no grupo que a gente estava. Fizemos um caixa único de 350 lotes, nós vendemos 250. Nossa. E eu saí de lá naquele final de semana com mais de 40 mil reais no bolso. Logo no início de carreira? Logo no início, 2, 3 meses depois. E eu tenho uma história inusitada que a gente estava lá no loteamento no sábado, o Cresce chegou, e como eu ainda tinha o Cresce, estava fazendo o estágio, ainda não tinha o Cresce definitivo, a galera saiu correndo, eu pulei assim a cerca, o meu amigo também trocou de camisa, fomos pro carro, tiramos o crachá, a camiseta do loteamento. Mas é uma história bacana que eu acho que muita gente passa por isso também, esse primeiro momento da vida, né, dessa trajetória como corretor. Mas eu tive um resultado muito bom naquele final de semana. E aí eu comecei a minha trajetória dentro do mercado imobiliário. Né? Depois de uma queda, veio a ascensão e foi muito bom. E aí depois disso eu vim para Goiânia. E aí eu comecei também a vida aqui no mercado imobiliário goiano também. Coisa boa, cara. Interessante. Então você começou já ganhando dinheiro, vendendo muito e correndo o Cresce, né? Foi. O corretor, como não fazer, né? Vamos tirar o Cresce direitinho. Faz tudo na legalidade, meu amigo. Não faz desse jeito, não. Tira o Cresce, trabalha direitinho para você não ter nenhum tipo de problema. Exatamente. E, Caio, me conta aí, cara. Você tem 20 anos de mercado, né? A gente bateu um papo aqui antes. São 20 anos de mercado, mas com poucas empresas, né? Ficou sempre muito tempo por onde passou. Então, uma experiência vasta aí. Conta pra gente como é que foi esse start, esse primeiro passo no mercado, você está caminhando ele até hoje. Não, muito bom. Assim, muito obrigado pelo convite, agradecer a todos vocês aí. É importante a gente fazer isso, né? Show. Esse bate-papo aqui é muito legal. E contando um pouquinho da minha história, né? Eu comecei lá em 2005, foi quando eu tirei o estágio, né? Também o Cresce de estagiário. Teve um lançamento em Nova Veneza, também loteamento de chácaras, né? Segunda moradia. Chamava Recanto de Veneza. Né, foi onde eu realizei minha primeira venda no lançamento. Até como a gente conversou aqui, né, foi uma venda inusitada. Né, até hoje eu lembro do preço, do valor da comissão que eu recebi. Quanto que foi? R$ 1.623, uma venda de uma chácara lá de 2.000 metros quadrados.
né, a gente foi, o cliente estava chovendo muito forte, né, e loteamento, né, só abre as ruas normalmente, muitas vezes nem isso, né, quando vai lançar. Tava chovendo e acabou que eu fui lá mostrar o lote pro cliente e o carro acabou lotando lá na lama, né? Atolou, é. Nossa. Aí eu falei, cara... Com o cliente junto? Com o cliente junto. Então... Aí ele ainda, a quadra que ele escolheu, acabou que era um pouco mais próximo e a gente voltou caminhando na chuva e ele acabou comprando. Então foi a minha primeira venda, já foi aquela venda suada ali, mas deu certo. Inusitada, né? Então e o cliente ajudou a desatolar o carro? Ou não, deixei lá, eu falei, cara, eu vou vir buscar depois esse carro aqui, quando acabar a chuva. Já larguei o carro lá, eu já estava focado na venda, né? Eu acho que é isso, né? Equipe de venda do cara, o corretor, ele tem que ficar focado nisso, né? Não adianta ele... muito corretor fica aí prospectando e deixa o passarinho que está na mão voando, né? Sim. Então eu foquei naquilo lá, esqueci chuva e etc. Já voltei, a gente já fez a proposta, ele acabou comprando e acredito até hoje ele deve ter essa residência lá, né, nesse Recanto de Veneza. Então foi em 2005, aí eu passei um ano fora, que foi de 2006 a 2007, dezembro, eu cheguei em 2007, aí voltei, trabalhei na Leonardo Riso durante 3 meses, depois fiquei em revenda. Depois fui para a MB Engenharia, né, antiga MB Engenharia, que foi adquirida pela Brookfield, que também agora já não existe, né? E ela estava montando a equipe própria de venda, house, né? Isso. Conforme a gente tem lá também na Raiz Urbana. E aí de lá, 3 meses eu fiquei também, não, então minha vida de corretor foi um pouco mais curta, né? E eu nunca tive nenhuma outra profissão, né? Nenhuma outra profissão inusitada que seja. E já começou no mercado? Já comecei no mercado, né? Tive a formação em administração de empresas, fui para o exterior, voltei, fiquei um ano estudando lá, voltei a trabalhar no mercado imobiliário, depois comecei a fazer engenharia, porque eu fui para a MRV, né? Eu entrei na MRV em 2007 e fiquei até 2013. 2013 eu saí em junho, e aí junho ou julho, teve o lançamento do Orion, em 2013. Né? E o Valone, que era um dos CEOs lá da presidente, né? da Brookfield, não, a Brasil Brokers, né? Que tinha comprado o braço de vendas, né, da Trocal. Imóveis, né? Ele me convidou, era uma quinta-feira, né, teve a apresentação do produto, eu li lá o memorial descritivo, li a convenção de condomínio, né, material que tinha, até hoje eu guardei o bookzinho que a gente tem lá do lançamento do Orion, eu ter guardado ele. E aí eu fiz venda de 8 salas e ainda comprei mais uma. 8 salas? 8 salas comerciais. Aí teve outra inusitada também, o stand estava tão cheio que não tinha mesa nem cadeira. Nossa. E eu fiz a preenchimento de uma proposta, escorado com o pé na parede e na coxa. Literalmente. Fiz o preenchimento de uma proposta nas coxas e saiu venda. Então foi muito gratificante, foi um lançamento que, né, quando eu trabalhei na MRV era muito econômica, a venda econômica é mais lenta, você faz na realidade é a venda inversa, né? Você aprova o crédito primeiro, então é uma venda mais lenta. Encaixar. Eu nunca tinha visto isso acontecer no mercado imobiliário, né, e altíssimo padrão. Eram salas vendidas ali com um preço metro quadrado que estava fora até do que estava sendo praticado. E foi um sucesso, né? Inclusive teve essas 8 vendas só minha lá e fiquei estudando durante um dia só na sexta, no sábado já teve o lançamento. Então, assim, outra coisa que eu falo, né? O corretor ele tem que se atualizar, ele tem que saber do produto. Né? Então, e foco, né? Sempre é foco. Não adianta querer vender lote, vender residência, vender fazenda, aqui fora, se não tiver o foco, né? Acaba que facilita, né? Então, o corretor, muito cara que é recém-corretor, que chegou agora, já quer abraçar o mundo. É igual advogado, né? Qualquer outra profissão. Exato. Então, eu acho que tem que ser especialista, né? Então, é importante. Isso foi o que eu fiz. Fui lá, foquei, estudei, li inteirinho a memorial descritivo, convenção de condomínio do empreendimento e acabou tendo sucesso lá no lançamento. Ué, saiu como condômino ali, né? Como cliente, né? Vendeu tanto que com as comissões já comprou uma unidade. E aí em 2013... E tem uma rentabilidade boa, né? Você comprou? Eu recomprei, teve bom demais, né? Acabou que a gente teve, né? Tá passando também por isso, eu até vendi depois, 18 meses depois, né? E aí, né? O mercado imobiliário é igual a qualquer mercado financeiro, né? Ele é volátil, né? Tem o seu altos e baixos. E aí acabou que eu estava pagando a parcela e meu saldo devedor com o NCC estava corrigindo superior a tabela, ao preço de venda. Eu falei, cara, esse negócio aí recém, né? Chegado no mercado imobiliário assim de alto padrão, fiquei com receio, coloquei a venda, ainda vendi ganhando um ágiozinho bacana até. Mas se eu tivesse hoje ficado, com certeza estaria melhor que do dinheirinho que eu ganhei lá na venda do ágio. Mas foi bacana, foi importante. Aí eu saí e aí fui para a MRV, para a Vega, em 2013, 11 de setembro de 2013, eu entrei na Vega e fiquei até agora, né? Esse mês que vem já assumo aí também
com vocês aí. Os raizeiros, né? Raiz. Setembro aí, tamo junto. É isso aí, meu irmão. E, ó, gente, essa informação é realmente que nós estamos em agosto, no mês do corretor, inclusive, né? Temos o dia do corretor 27, agora. 27, né? 27 de agosto. 27 de agosto. E o Caio está nesse momento de transição, né? Passando ali da VEG, foram 12 passando um anos bastão, né? Isso. Quero fazer uma transição saudável, tranquila, né? Para que deixe essa empresa, eu tenho bastante orgulho de ter trabalhado, sim, que é a Vega, né? Uma empresa belíssima, né? As pessoas são belíssimas, fiz várias amizades, conhecimentos, adquiri, experiência. Com certeza, né? Importantíssimo, 12 anos. Então é isso, né? Então, assim, sou raizeiro agora e sempre fui raiz. Né? Sempre fui fiel aí às empresas, que durante muito tempo. É diferente hoje, né? Muita gente, você pega aí pessoas até mais novas aí, já tá com 10, 15 empresas já passaram. Né? O mercado imobiliário é muito volátil mesmo, né? O corretor mesmo, ele não aguenta, né? É o tal da mosca de padaria, né? Vai onde tá mais quentinho, lá tá mais açucarado, né? Então, se tem um lançamento, ele já corre pro lançamento, aí outra empresa tem outro. E, né, meu ponto de vista, eu acho que não é bem assim, né? É isso aí. E o corretor vai muito em cima dessa questão, né, que você falou, né? Onde está mais açucarado ali, onde está acontecendo. A grama do vizinho é sempre mais verde ali. Tem o corretor jiboia também, né? Que é aquele que come e fica três meses parado ali, esperando ali, digerir, consumindo a comissão, daí para outro. Ó, mas pegando o gancho, nós estamos no mês do corretor, agora em agosto, e se falar da primeira venda e tudo mais... Cara, o que vocês hoje falariam para um corretor que está entrando no mercado, ou um corretor que entrou recentemente, está há um ano, menos de um ano aí, um mercado tão volátil que é o nosso, tão amplo como o nosso aqui, e então é extremamente desafiador, né? Costumo falar que em Goiânia a gente tem 10, 12 incorporadoras com muito porte, com um mercado extremamente acrescido, a cidade crescendo muito, e é um leque de opções aí, vai... Condomínio de chácaras, segunda moradia, revenda, o econômico, o médio, o alto, o altíssimo. Isso. Às vezes o cara fica sendo bombardeado com muitas informações ali. Quais conselhos você daria, você, Betão, que está na imobiliária aí? O que você falaria para um corretor? Eu sou do mesmo pensamento do Caio. Quando eu vim para o mercado imobiliário, né, depois de eu ter fechado a empresa e entrado no mercado imobiliário, eu comecei lá no Tocantins, lá em Palmas, como vendedor de loteamento. E aí, quando eu voltei para Goiânia, em 2015. Não, 2015 eu voltei para Goiânia. Vai fazer 10 anos agora que eu estou em Goiânia. Eu morei 10 anos em Palmas e agora está fazendo 10 anos, em dezembro agora, faz 10 anos que eu voltei para Goiânia. Desses 10 anos que eu voltei para Goiânia, eu fiquei 8 anos numa imobiliária grande do mercado imobiliário. Eu entrei como corretor nessa imobiliária. Primeiro eu cheguei em Goiânia para tentar a vida como corretor autônomo. Foi a pior besteira que eu fiz na minha vida. Porque eu não tinha direcionamento, eu não sabia para onde ir, eu não sabia que produto que estava lançando. Então eu fiquei perdido. Eu falei, cara, eu não posso continuar perdido igual eu tô. Eu preciso estar num local que me direcione. Foi aí que eu entrei para a imobiliária. Né? Eu entrei para essa imobiliária, eu fiquei lá um mês. Adão Imóveis. Eu comecei lá na Adão. Foi a Adão que me fez chegar onde eu cheguei até hoje, né? Claro, graças ao meu trabalho, né, aos direcionamentos, mas eu comecei lá como corretor de imóveis, e aí eu trabalhei lá na Adão, fiz uma venda excepcional, e depois nós vamos falar sobre essa venda, foi uma venda maravilhosa, que mudou minha vida também quando eu voltei para Goiânia, né, que eu estava precisando, né, me resgatar novamente, e eu voltei para Goiânia, depois de 10 dias eu fiquei muito perdido na cidade, a cidade tinha evoluído muito, eu não sabia o que era o Parque Cascavel, falava assim, cara, como que eles construíram um parque naquele rio, aonde passava o esgoto da cidade? Essa era a minha mentalidade. E aí depois eu fui conhecer o Parque Cascavel, né, a potência que aquela região virou, né, como estava Goiânia, depois que eu voltei 15 anos. E aí eu entrei na Adão, fiquei lá em torno de 1 mês e meio como corretor, né, fiz vendas boas lá dentro como corretor, e aí foi quando me enxergaram e eu mudei de empresa, eu estava na Adão Matriz e fui para a Adão Vida Nova. A Adão Vida Nova, ela trabalhava, o nicho dela, quando ela foi concebida, era Minha Casa Minha Vida e loteamento. Quando eu fui para lá, o pessoal falou, cara, você vai usar botina agora, você vai mexer só com loteamento, só atuar nessa área de Minha Casa Minha Vida. E quando eu entrei nessa empresa, na Adão Vida Nova, ela estava passando por uma transição. Ela começou a atuar em outros nichos do mercado e foi abrindo portas. E aí eu estava crescendo dentro da empresa também e eu pedi a oportunidade de virar gestor. E lá eu me tornei gestor. Fiquei 7 anos como gestor de equipe.
Legal. Que foi uma grande opção. Então, o corretor ele tem duas opções na carreira dele. Ele pode continuar, que eu falo que é um Y, né? Ele entra como corretor, ele pode continuar como corretor, ou ele pode virar gestor e depois também um possível diretor, o sócio de uma imobiliária, que hoje a gente tem muito isso aqui em Goiânia, né? Sim. A potência do nosso mercado ele é tão magnífica que ele te dá essas oportunidades. E aí eu fiquei lá 7 anos como gestor, trabalhando, cuidando da equipe, dando todo aquele apoio, treinamento, né? Então a gente ficou ali assistindo os corretores e, claro, ganhando dinheiro também, todo mundo, a gente fazia todos os corretores que estavam ao nosso lado ganhar dinheiro e nós também ganhávamos, porque a gente ganhava em cima da venda, né, de todos ali. Então isso é muito bom, porque a carreira do gestor, você tem uma engrenagem rodando, então você tem um time ali que sempre está vendendo, então você sempre está ganhando. Como corretor também, você pode fazer isso vendendo todos os meses, você tem essa opção também. Então, você pode estar escolhendo. E aí, depois, né, eu fui convidado para ser diretor na URBS. Eu trabalhei na URBS 1 ano como diretor, né, saí da URBS e fui para uma outra imobiliária de um amigo meu, que é uma imobiliária que tem um foco aqui e nos Estados Unidos. A gente poderia vender moradias nos Estados Unidos e aqui também, no Brasil, então isso em Goiânia, né? E também a gente tinha nichos em São Paulo, em Santa Catarina, a gente trabalhava com o investidor. O foco no investidor. Se ele quisesse comprar nos Estados Unidos, a gente tinha como vender lá para ele. Inclusive, o dono, né, dessa imobiliária já morava nos Estados Unidos, ele está abrindo a imobiliária dele lá agora. Então, foi um grande parceiro meu também. E aí, eu recebi o convite, né, através de uma assessoria do grupo Naue. Né, a Naue, eu participei de um processo seletivo lá, grande com a consultoria, Mariana, né? grande Mariana Naue. E por incrível que pareça, foi a Mariana Naue que me entrevistou quando eu virei gestor. A Naue, quando eu virei gestor na Adão, ela trabalhava na Adão nessa época, então eu conheço a Naue desde essa época da Adão, tem muitos anos que eu conheço ela. Sou grato demais a ela, porque a partir do momento que ela enxergou esse potencial em mim, eu mudei minha vida. Quando eu passei a ser gestor. Isso foi muito bom. E é um propósito meu que eu tenho hoje, de estar ajudando, estar ensinando as pessoas, fazendo com que todos da equipe vendam, isso é o que eu sempre foco. E aí a Mariana Naue, eu passei por esse processo seletivo com ela, virei gestor, e aí agora, novamente, ela entra na minha vida de novo e me coloca no Grupo Tropical, na Raiz Vendas, né, uma empresa lá, um braço do Grupo Tropical, agora como diretor da Raiz Vendas, né, focado ali. Claro, a gente tem um foco, quero falar para você, corretor, a gente tem um foco em vender os produtos remanescentes do Grupo Tropical, mas nós, como house, a gente pode vender outros produtos também. A gente está nichado no mercado inteiro aí, podendo vender qualquer tipo de empreendimento. Então, assim, eu tive essa transição de carreira, foi muito bacana, né? Esse crescimento exponencial dentro da corretagem e que me proporcionou realizar vários sonhos meus, pessoais, dos meus familiares, e de todos aqueles que estavam ao meu redor, e eu ainda continuo fazendo isso. Cara, legal demais. E aí, você falou que você vendeu os remanescentes, pode vender fora, é uma house aberta, né? Tá desde o lançamento com a gente, é um produto de prateleira, como não tem nenhum problema vender um produto externo também. Cara, mas eu queria explorar mais essa questão. Você falou do Y aí, eu achei muito bacana, porque o corretor ele pode ou tanto ficar como corretor, que tem corretores hoje que faturam muito bem, vendem todo mês e tem carreiras super de sucesso como corretor de imóveis, ou se for um propósito de vida dele ali, realmente virar gestor, né? Que a gente fala do cara virar gestor, a questão nem sempre é uma promoção, eu falo que costuma, mais uma dádiva de vida ali, é uma escolha, né, cara? O gestor não pode ter um ego inflado, ele tem que ser aquele cara que trabalha em prol da equipe, né? A equipe que está sempre na frente. E essa questão me conta mais sobre essa teoria do Y aí, que eu gostei bastante. Você gostou, né? É porque assim, o que eu vejo assim, igual você falou, o corretor, ele pode ter uma carreira magnífica, ganhando comissões extraordinárias no mercado imobiliário, né? A gente teve aí recente, eu não sei se vocês viram aí, um corretor da Maybrook que vendeu uma fazenda de 81 milhões de reais. Então, você pode ter esse tipo, ou você pode estar vendendo todos os meses e ganhando aquela recorrência de comissionamento, ou você pode enxergar um propósito na sua vida e você virar gestor. E aí, a gestão, igual você falou, eu vejo a gestão como um casamento. Porque às vezes você abre mão de muitas coisas para você, para estar atuando em prol do seu time.
né? Para você estar se doando para o time, levando o time para os treinamentos, né? Entregando cada vez mais o que você sabe sobre a corretagem para aqueles corretores, tanto o corretor entrante como o corretor que já está vendendo, porque eu falo assim, o gestor ele tem também a característica de ser um psicólogo, porque o corretor é uma pessoa. Então essas pessoas têm problemas na vida. Sim. E você precisa estar sempre do lado, entendendo o que está acontecendo. Porque às vezes o corretor, na hora que cai as vendas dele, aquele corretor que já está com você há mais tempo, que você o conhece, quando a venda dele começa a cair, é o momento do gestor chegar nele e falar assim, amigo, senta aqui, aquele one-on-one que eu chamo, é onde você senta de frente com o seu corretor, fala assim, cara, você está tendo uma trajetória bacana, você vendeu muito bem durante tais meses, só que agora seu rendimento caiu, você parou de fazer a ação, ou isso se dá por conta de que o corretor acomoda mesmo, que ele começa a receber várias comissões, são recorrentes, o comissionamento dele, e ele dá uma relaxada, é nosso esse tipo de dar essa tranquilizada, depois que você está com dinheiro na capanga, né, o dinheiro no bolso ali, você dá uma tranquilizada, ou também ele pode estar passando por alguns problemas familiares, e aí é o momento do gestor sentar com o seu corretor e entender o que está acontecendo. Se for mesmo uma desaceleração por conta do dinheiro recorrente que ele está ganhando, é hora de você falar para o cara, continua fazendo o que você sempre fez. Se o que você sempre fez te trouxe muitas vendas, você não pode parar. Não é o momento de você parar agora. É o momento de você continuar colhendo tudo que você plantou. E aí também tem um corretor que está, às vezes, com problema familiar. Aí é o momento de você entender, saber o que está acontecendo, aonde você pode ajudar, que tipo de auxílio o gestor pode dar naquele momento. Cara, eu já cheguei a pagar a conta de energia. Eu já cheguei a pagar, abastecer carro para corretor. Porque Sim. Eu passei por isso também. No início da minha trajetória, eu passei por esses momentos ruins. Quando eu voltei para Goiânia, eu não vendi de imediato. Porque, igual eu falei para vocês no início, eu comecei como corretor de mercado. E eu fiquei batendo a cabeça até entender, cara, que não era o momento de eu ser um corretor de mercado. Talvez esse momento pode chegar, mas não era aquele momento. Eu precisava de um direcionamento. E quem me dava isso? Era uma imobiliária. Foi aí que eu procurei uma imobiliária. Porque ali eu tinha um direcionamento, eu tinha um acompanhamento de gestão, eu tinha produtos para mim estar trabalhando, que eram lançamentos e os remanescentes e revenda. Então eu tinha um portfólio, uma prateleira, que não dependia de mim, a imobiliária já me entregava tudo isso, e o meu gestor também me entregava esse acompanhamento. Então eu tinha plantões, eu tinha leads, né? Então eu tinha direcionamento de qual produto eu poderia focar, eu sabia qual produto eu poderia focar, isso o meu gestor me dava. Então é isso que é o trabalho de gestão. Então se o corretor entender que ele quer ir para essa vertente do Y para a gestão, ele precisa se doar cada vez mais para o seu time. Se ele quer continuar como corretor, cara, continua fazendo o seu trabalho e as coisas vão acontecer. Eu trago muito, aí eu vou te trazer outro pensamento meu. Eu trago muito a corretagem como um plantio numa fazenda. Perfeito. Eu tenho essa visão. Como que é? Eu pego uma terra bruta, corretagem é assim, eu pego uma terra bruta, eu pego um produto que acabaram de me entregar, um lançamento. Eu pego esse produto, que é a terra bruta, e começo ali a semear essa terra. De que forma? Através de ações, ponto avançado, plantão, lista fria que dá venda. Muita gente não acredita, mas dá venda sim. Eu já vendi de lista fria. Corretor que era do meu time já vendeu de lista fria. E aí você fazer o PAP, que é aquele famoso pegar os panfletinhos, colocar debaixo do braço e visitar as empresas, visitar os consultórios médicos. É isso que te traz venda. O goiano, ele gosta desse corpo a corpo. Ah, mas o mundo hoje é digital. Sim, é digital. Mas esse corpo a corpo, ele vai existir para sempre, não vai acabar. Uhum. Tem que ter essa confiança, porque eu falo assim, o imóvel é o produto mais caro da prateleira que nós temos. É o mais caro. Ele custa de 100 mil, 50 mil a milhões. O teto é o limite, é milhões. Então é o produto mais caro da prateleira. Então nós precisamos ter esse tete a tete. Venda é relacionamento. Venda, ela traz comprometimento de você com a outra pessoa. Então a gente precisa entender isso. Então o corretor precisa entender que dá para ele trabalhar assim como corretor a vida inteira e ganhar comissões exponenciais também. E Sim. Ele pode ser o gestor. E com relação à fazenda, que eu estava falando para você, a gente planta lá, depois que a gente faz aquela
prepara a terra, a gente planta. Só que aí, o que acontece com os corretores que trabalham na nossa profissão? Quando a gente planta a semente, ela cresce para onde? Para baixo. Uhum. Não é para cima, ela cria raízes fortes. É isso que eu estou falando. Esse é o trabalho do corretor. Ele preparou a terra, plantou a semente, só que ele começa a não ver o fruto, ele não vê o caule saindo, ele não vê aquela semeadura dele acontecendo. E o que ele faz? Ele fala assim, vou desistir da profissão. Não é para mim. Eu não tô pegando dinheiro. Cadê o dinheiro? Onde que está nisso? Eu só estou investindo. Mas quando você compra uma fazenda que você vai plantar, primeiramente você faz esse investimento. Você precisa investir sim na sua carreira. Não tem como ser diferente. Então você foi lá, preparou a terra, plantou, aí a planta começa a crescer. Para onde? Para baixo. Cria raízes fortes. Relacionamento. É ali que você começa a fazer seu nome. É ali que você começa a fazer seu nome. Para depois essa planta crescer e dar os frutos. É onde você começa a pegar a grana. Então eu sempre falo isso para o time que está comigo. Cara, você tem que trabalhar e trabalhar muito. Não tem como ser diferente na nossa profissão. Tanto como gestor, tanto como corretor que você pode criar na sua carreira. E isso é a nossa plantação diária. Essa plantação, ela não para. Esse preparo da terra, ela não para. Tem que ser todos os dias. Você precisa fazer todos os dias. É igual tomar banho. Tem que ser todos os dias. E bom tomar banho todo dia, né? Se você não tomar banho, você fede. Exato. Entendeu? E o plantio nosso, se você parar, você não colhe. Então, perfeito. Esse é o que eu vejo na nossa profissão. Cara, e é muito legal o que a gente está falando aqui, porque a gente tem o Beto com experiência, uma vasta experiência de imobiliária, de corretor, de estar de mãos dadas com o corretor, isso, literalmente na mesa. E temos o Caio, que é o lado da incorporadora, né? A incorporadora dá esse suporte ao mercado, eu falo que são dois mercados paralelos, mas se comunicam muito, né? Caminham juntos de mãos dadas ali. Então, o incorporador trabalha muito na questão de suporte ao corretor, trazer oportunidade. É bom a gente ter essa variedade de pensamento, né? Isso. E qual que é a mensagem, Caião, que você traz para os corretores com essa visão de gestão de incorporação que você tem muito forte aí? O que você dá de conselho para esse corretor que está no mês dele, que é o mês de agosto? Isso aí. O Beto falou muito bem, né, Beto? Excelente a explanação dele. E eu acredito assim, são 4, né, bases que a gente tem que ter para o corretor. Ele tem que se qualificar, né? O corretor que não qualifica, nele fica para trás. Então, ele tem que estudar, entender sobre o mercado, né? E conhecer um pouco de arquitetura, conhecer um pouco de engenharia, né? E etc. Ele precisa ter foco. Acredito que não adianta, né? Como eu falei no começo aqui, o corretor que ele pega o Cresce, ele já quer vender de tudo ali, né? E acho que não é bem assim. Ele precisa gostar daquilo que está vendendo, né? Aquilo que igual o corretor chega num empreendimento e fala, cara, aqui é a região, aqui é o apartamento que eu queria para o resto da minha vida. Ele vai conseguir vender essa unidade, esses apartamentos desse lançamento. A outra condição que eu vejo é a inteligência emocional. Precisa ter um equilíbrio emocional. O corretor, muitas vezes, né? O seu caso aí não é... Tem vários, né? O cara já chega já sem um colchão, sem nada. E não é porque não vai dar certo, né? Pode dar certo, mas... Sim. Tenha paciência, segure a ansiedade, né? Não pode ser imediatista, né? Os corretores já não espera nem o dinheiro cair na conta, igual você falou, né? Ele já mal está atendendo o cliente, ele acha que já vai virar uma venda, e a venda tem várias etapas, né? Então, espera o dinheiro cair na conta para você fazer algum compromisso com ele, não seja imediatista, né? E procure uma imobiliária ou uma house qualificada no mercado para você ainda mais, né, aprender e gerar experiência, para você não ter frustrações que acontecem no mercado imobiliário, né? Que a venda, escuta essa aí, ó, corretor, a venda começa com não. A venda começa com não. Né? Se você recebeu sim, você está tirando pedido, você não está vendendo. Show. Exatamente. Então é assim, né, o que começa no topo é só buraco. Buraco começa no topo. Então vá devagar. Né? O mercado imobiliário propicia, né, riquezas. Né? Hoje a gente fala aí, o mercado imobiliário movimenta 8% do PIB nacional. Isso é muito, né? Você fala, cara, são bilhões de reais girando aí e você consegue estar pegando uma fatia disso. Show. Cara, e a gente nem combinou, mas você levantou uma bola que era até a nossa próxima pergunta aqui, que era justamente, quando a gente trabalha comercial, a gente escuta muito mais sim do que não, né? Como trabalhar essa objeção, né? Qual o conselho que a gente dá ali, que a gente fala tanto da persistência. Muito mais não do que sim, né? Muito mais não do que sim, exatamente. Se você está ouvindo muito sim, você está tirando pedido. Abre o olho, uma hora esse cenário vai mudar. E é um dos mitos, né? Eu acho que eu costumo falar dos mitos do mercado imobiliário. Um é que só compra o lead que é novo,
cara não quer trabalhar o lead que está no funil. E a outra questão é justamente a objeção, trabalhar muito isso aí, né? E para você, qual que é o principal mito do mercado imobiliário aí, que as pessoas às vezes não conseguem lidar ou faz disso uma verdade e acaba atrapalhando essa jornada profissional? O mito é facilidade. É. Não existe facilidade em nada na vida e muito menos no mercado imobiliário, né? Então o corretor ele já nasce ele já devendo no mês seguinte, né? Ele tem conta para poder pagar e etc, né? Então, assim, é um mito de ter facilidade, não venha com isso na cabeça, né? É difícil, não é fácil, agora é gratificante. Quando você realiza uma venda, não só o órgão sensível, né, do ser humano que movimenta, que é o bolso, mas é gratificante você ver uma pessoa feliz comprando, né? Sim. Igual o Beto falou aqui, pode ser algo mais caro da vida dele, né? Uma coisa que ele vai pagar ali durante o resto da vida, né? Sim. Divide em vários meses, né? Imóvel, você consegue ter financiamento aí até de 420 meses. Então, não venha com essa história de facilidade, né? A gente vê muito isso, migrações de outras profissões para o mercado imobiliário, né? E aí, quando tem aquela estabilidade, conforme eu falei, o mercado imobiliário, ele é cíclico, qualquer outro tipo de mercado, financeiro e etc. Então, ele passa por momentos difíceis, né? De vacas magras, e o corretor tem que estar com um colchão, né? Para ele poder passar esse momento. Por isso que eu sempre falei, o equilíbrio emocional, né? Na gestão, né? A gente fica aqui, igual o Beto falou, antigamente você tinha que... As informações eram hierárquicas. Né? Você saber a informação, você tinha que perguntar para o seu chefe. Exato. Hoje é linear, você não está aqui mais perguntando. Todo mundo tem a mesma informação e está na palma da mão. Está na palma da mão, literalmente. Está na palma da mão. Então, para você qualificar, use, né, esses meios de uma forma correta e boa. Né? Tem muita gente que usa, né, a internet está aí, o celular está aí e usa para outras coisas que não são afins, né, do que ela está na função. Então, foque, né, qualifique e tem essa inteligência emocional que um dia vai acontecer, se fizer todo esse esforço, né? E o esforço, né, igual você falou de leads, eu acho que é um efeito cascata, né? É um conjunto de esforços para você vender. Né? O Beto falou muito bem aqui dessas atividades que a gente chama de offline, né? Tem o online e o offline também, que é importantíssimo, né? Hoje a venda é muito raro acontecer uma venda sem ter um contato físico ali, por mais que for no telefone, né? Então, se é ligação, é WhatsApp, marca presença, marca um cafezinho, um happy hour, leve ele no stand. São etapas, né, do funil de venda que precisam ser cumpridas. Só que o imediatismo do corretor faz com que ele pule essas etapas e isso pode atrapalhar lá no final, na venda. Por isso que calma, segura a ansiedade. Eu sei que todo mundo é ansioso, né? Todo mundo tem. Tem as pessoas que... Né, todo mundo tem ansiedade. Tem as pessoas que conseguem controlar e as pessoas que não conseguem. Né? A pessoa que consegue controlar, com certeza, ela vai ter um sucesso melhor. A ansiedade atrapalha muito na venda, né? E você passa isso. Muitas vezes você está com essa energia, né, de ansiedade, o cara já está contando com o dia que ele vai receber. Mal o cara já, né, fez a proposta, ele já fez o valor da comissão, o dia que ele já está recebendo, ele já está fazendo compromisso com ele. Aí o dinheiro não vem e frustra. Frustra. Né? Então é igual você falou aí, Luiz, o não faz parte e ele é importante. É aí que começa a venda, na hora do não. Trabalhar essa objeção, né? E falou sobre inteligência emocional. Eu falo que a inteligência emocional ela é um triunfo para a nossa geração, independente do qual segmento a gente esteja. Eu acho que ter inteligência emocional, eu acho que hoje é um triunfo. Quem tem essa inteligência emocional hoje, com certeza vai se destacar em qualquer ambiente que esteja. Isso é fundamental. Mas, cara, você tem uma teoria, que eu acho ela maravilhosa, que é a teoria do lead de 60 dias. Sim, é o 60 mais que eu chamo. É o 60 mais, é o lead de 60 mais, né? 60 mais. Cara, conta mais sobre essa teoria que eu acho ela maravilhosa. É porque assim, cara, é igual a gente está comentando aqui, o corretor ele quer entrar e já quer colher os frutos. Não tem essa possibilidade nesse mercado. Eu vou trazer outra coisa. Bicicleta sem pedalar, ela cai. Cai. Menino parado não vende picolé. Eu vou até fazer uma analogia com o vendedor de picolé. O vendedor de picolé, quando ele vai vender o picolé, e o Caio acabou de falar sobre isso, o corretor já começa na profissão devendo, o vendedor de picolé, ele vai lá na sorveteria, ele pega o carrinho, o cara anota o nome dele, o endereço dele, o telefone dele, já fica com aquele negativo o carrinho. Se ele não devolver o carrinho, ele tem que pagar. E aí o cara já anota todos os picolés que ele pega. Então o vendedor de picolé ele já começa negativo, ele sai para a rua negativo. Independente se o dia está ensolarado ou se está chuvoso, mas ele precisa ir para a rua, senão ele não vai ganhar dinheiro. E o nosso trabalho, cara, como corretor, eu vou falar para vocês, não dá para você ser corretor sem trabalhar. Você precisa estar na rua, você precisa estar no online, você precisa estar no offline, você precisa fazer o trem acontecer. O Caio acabou de dar uma opção. Cara, você tem que pegar isso aqui e fazer isso aqui trabalhar a seu favor. Não use isso aqui para ficar
olhando coisas que não vão te trazer benefício. Cara, use isso aqui a seu favor. Faça dessa ferramenta o seu momento de ganhar dinheiro. Não perca a oportunidade. Você está com a ferramenta bacana na mão, use isso aqui a seu favor. Então o corretor precisa entender isso, cara. E aí o lead 60+. O corretor fica esperando aquele novo lead. Cara, o novo lead, você precisa esquentar ele. O novo lead, ele é um lead frio. O corretor não entende isso, cara. Ele não entende que o novo lead ele é um lead frio. Por quê? Você precisa criar conexão, você precisa criar relacionamento, você precisa trazer confiança. Você precisa trazer confiança. Se você não tiver nenhum desses 3 pilares, você não vai vender, cara. O cara não vai comprar para você. Vou dar um exemplo para vocês. Nessa última empresa que eu estava trabalhando, que era desse amigo meu que mora lá nos Estados Unidos, todos os atendimentos a gente fazia através de videochamada, para criar aquela conexão, que na maioria das vezes os nossos clientes estavam nos Estados Unidos. Uhum. Então, para mim criar conexão, eu não falava com o cara pelo WhatsApp nem por ligação. Era videochamada, para ele ver a minha cara, cara crachá mesmo. Eu precisava criar essa conexão com o cara e ele ter uma segurança. O lead 60+, aí agora explicando para você, corretor, o lead 60+, ele já rodou na mão de todos os corretores do mercado. Quando você recebe o lead da empresa, ele não é seu. Esquece esse mito, Caio. É um mito. O lead não é seu. O lead ele é do mercado. Esse cliente já clicou em várias outras campanhas que a gente tem no mercado. Não clicou só na sua. Não acha que o cliente clicou só na sua, que ele está só com você. Não, ele está conversando com vários outros corretores. E o lead 60+, esse cliente já falou com todos os corretores, já pegou o preço de todos os imóveis, já visitou alguns imóveis e é o momento de você ligar para ele vender. Porque todos esses corretores, aonde esse cliente já passou, esquentou ele para você. Então pega o lead 60+ e liga para esse cliente. Beto, o que eu faço com o lead que está chegando agora? Trabalha o lead que você está chegando agora. Esquenta ele para você vender, não para o outro corretor vender. Porque o lead que chegar agora, quando você recebeu ou não, você larga ele de lado. Aí sabe o que ele vai fazer? Ele vai andar 60 dias, vai cair na mão do Caio e o Caio vai fazer a venda. Por quê? Você preparou ele, todos os outros corretores do mercado preparou esse cliente e ele está prontinho para o Caio fazer a venda. Aí chega para o Caio lá e ele faz a venda. Ele fala, nossa, o lead novinho chegou, eu vendi. Não, irmão, esse lead já está no mercado há mais de 60 dias, sendo trabalhado por todos os outros corretores. E aí ele faz a compra. Igual eu falei para vocês, nós vendemos o produto mais caro da prateleira. O cliente não acorda falando assim, hoje eu vou comprar um apartamento de 1 milhão. Hoje eu vou comprar um lote de 300 mil. Não, esse cliente não acorda assim. Ele acorda depois que ele está preparado pelo mercado. Depois que todo o mercado imobiliário preparou ele, aí ele fala assim, cara, hoje é o dia de eu comprar meu imóvel. E aí ele vai e compra. E aí, muitas das vezes esse cliente está na sua base. E você parou de ligar para ele, parou de alimentar ele e você não vai vender. Então, trabalhem os clientes que vocês têm na base de vocês. Não esqueçam esses clientes. É a famosa objeção. Quebre essa objeção. Às vezes, naquele momento que você falou, eu trago isso para a minha vida, cara. Porque às vezes, naquele momento, vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente está pensando aí, né, o Luiz casou agora, né? A gente está pensando aí em comprar uma casa, em comprar um imóvel, a gente começa a se preparar para isso, né? Quando eu comecei a me preparar, eu não tinha opção nenhuma. Questão financeira também, eu não tinha. E aí eu falei, cara, eu preciso comprar um imóvel, eu preciso sair do aluguel. Preciso sair do aluguel, preciso sair do aluguel. E aí eu comecei a mentalizar aquilo, eu e a minha família. Ficamos no mesmo propósito. E aí a gente foi trabalhando, o dinheiro foi entrando e aí eu estava preparado para comprar aquele imóvel. E foi aí que eu dei o primeiro passo e comprei o meu imóvel. Então, às vezes, você liga hoje para o cliente, ele está igual o Beto lá no início. Eu ainda não estava preparado financeiramente. Mas, às vezes, a vida desse cara mudou em 1 ano, em 60 dias, em 90 dias. Às vezes, ele recebeu uma herança. Às vezes, ele conseguiu vender um carro que estava lá empacado para ele vender há muito tempo. Um carro que custa 100, 200 mil. Ele conseguiu vender esse carro. Às vezes ele vendeu um imóvel que ele precisava vender há muito tempo atrás, uma chácara, uma casa, um lote, um apartamento. E esse apartamento deu certo essa venda
E aí esse cliente se prepara para comprar o imóvel. Só que você deixou de falar com ele. Você esqueceu esse cliente. Por quê? Naquele momento que você ligou para ele, Caio, ele virou para você e falou assim, não, cara, eu não vou comprar nada agora, não. E aí você pegou aquele lead e, ó, jogou ele para trás. E não alimentou esse cara mais. E aí esse lead que está lá na sua base, 60 mais que eu chamo, ele está prontinho para comprar. Porque às vezes ele recebeu uma verba da empresa dele, lá a divisão de lucros da empresa dele, que deu muito mais do que o ano passado. Às vezes ele conseguiu vender alguma coisa, às vezes ele recebeu uma herança, um dinheiro que ele não estava esperando de ação, aí, que ele tinha ações, aí deu certo, aí a empresa que ele investiu deu grana, e ele está pegando esse dinheiro, ele tem esse capital para fazer o investimento, e você esqueceu. Aí esse lead cai para o Caio, de novo, porque o cliente está preparado, mas ele estava com você há 60 dias mais, e o Caio vai lá e faz a venda, e você perdeu o seu negócio. Então eu sempre falo, cara, trabalha os leads 60 dias mais. Não esqueçam desses leads. Pelo amor de Deus, que a venda tá no seu CRM. Exatamente, meu amigo. Isso aí foi. E às vezes o cliente estava só no momento de pesquisa, né? Ele estava iniciando aquela pesquisa, tá? É um processo todo. Tem um estudo que fala que as pessoas, a grande maioria da população, compram no máximo um imóvel na vida inteira, né? Então, assim, é um sonho de vida dele, que ele está realmente pesquisando, entendendo se aquela era a melhor oferta ou é a melhor imóvel para ele ali justamente. E a gente trabalha em escala, né? Muitas vezes a gente fica olhando o número, né? O número da venda, o VGV que eu preciso buscar, o volume de vendas, e esquece e tira da mesa esse lado pessoal do cliente ali, do projeto de vida dele ali. A gente estava até conversando mais cedo, né, Caio? Que a gente é ponte nesse processo com o cliente. Eu te perguntei assim, cara, qual que é a venda mais inusitada, ou qual a venda mais marcante que você teve? Aí você falou uma frase que foi muito bacana, assim, todas as vendas são marcantes. Show. Nós temos uma responsabilidade na venda muito grande e no final do dia o corretor ele é ponte, né, do consumidor final com o sonho dele ali de adquirir o imóvel. Correto. Né, assim, a venda a gente mexe com a emoção, né, e mexe com um órgão sensível que é o bolso do cliente. Então, a emoção, o sentimento, né, de você estar passando isso aí, que até tem estudo científico, né, quando você é presenteado, você tem uma emoção muito melhor quando você dá o presente e a pessoa, né, se sente bem com aquele presente. Né, o seu nível de emoção, né, na parte cerebral é muito maior do que quando você recebe. Então é muito importante. Então, voltando aqui que o Beto falou, lá também na empresa a gente chama de repescagem. Né? Faz a repescagem desses leads. E por incrível que pareça, 75% das vendas, eu sou muito de dados, né, engenheiro, 75% das vendas que acontecem são despertado o interesse no cliente. É aquilo que o Beto também falou, né? O cara muitas vezes não sai dali e fala, vou comprar um imóvel aqui de R$1 milhão ou etc. Você desperta o interesse nisso do cliente e isso que é a venda. Né, que é essa parte do corretor que tem que fazer. Né? Se recebeu sim lá logo de cara, cara, pode acontecer, mas você está tirando pedido. Né? Então é importantíssimo isso, né? Esse trabalho, né, de divulgação, corpo a corpo, né? A venda é conexão. Né? Você precisa estar conectado, né? Em tudo, não só em informações, mas no seu cliente. Né? E para isso, você lá na Vega eu sempre falo, cara, é muito importante hoje o posicionamento digital. Né, você ter a questão da divulgação também via digital, tem muito cliente que vem, né? Muitas vezes é um efeito dominó, o cara foi lá, pegou um panfleto, ele viu um outdoor, mas ele viu um lead e falou, cara, parece que é para mim aqui o negócio, né? Deixa eu entrar aqui. Então, é um esforço, né? Uma combinação de esforços para você conseguir essa venda. Então, é importantíssimo sempre estar aí em contato com o cliente, né? Essa conexão com o cliente, né? Você está sempre qualificando, sempre com informações em mãos, que hoje o cliente que sai muitas vezes para comprar e desperta o interesse nele, ele vai para pesquisa. Ele muitas vezes sabe até mais que o corretor. Ele chega, mas seu concorrente tem aquilo ali. Então, você precisa estar ciente disso. Então, por isso que não dá para você abraçar o mundo, né, em venda. Não dá para você só mexer com aluguel, mexer com venda, lote, caixa, chácara, etc. Não, eu acredito muito no foco. Né? Tanto na nossa vida profissional quanto pessoal. Perfeito. Quem tem foco vai ter a seção aí financeira e etc. Não, com certeza. E ó, vou trazer uma pauta aqui. A gente teve um momento do mundo aí que foi super delicado, que foi a pandemia, né? Na pandemia foi algo catastrófico que teve e tudo mais, mas é um marco na história que a gente viveu, né? E o mercado imobiliário, ele se moldou nesse momento ali, né? Alguns braços do mercado cresceu muito, como condomínios de segunda moradia, onde as pessoas estavam buscando cada vez mais um lazer, desconectado dos grandes centros, mais qualidade de vida. E eu queria ouvir de vocês como é que foi esse desafio de vocês nessa época, né? O Beto falou aqui que antes de entrar no mercado imobiliário, eu estava vendendo livro no Tocantins, então
não era o que o pessoal queria, né? A gente brincou que tava vendendo sorvete na Islândia, né? O Caião tem 20 anos de mercado, mas além de mercado imobiliário, já foi dono de quiosque ali na Praça do Sol também, na pandemia também, né? Nós somos empreendedores da noite goiana aqui, né, Caião? Mas, cara, me conta aí como é que foi, começando contigo, Caio, como é que foi esse momento ali que é um marco na história mundial e o mercado teve que se adequar demais, cara. Então, assim, eu falo que a gente passou de uma forma tão tranquila e bela nisso aí, assim, até foi gratificante, não só financeiro, mas, né, das realizações que a gente teve durante o período pandêmico. O mercado imobiliário ele explodiu, conforme qualquer outro mercado, né, que a gente teve um aumento de preço e do arroz à fazenda dobrou de preço, muitas vezes alguns outros triplicou de preço, né, carro que é passivo virou ativo, né, cara que tinha comprado carro de 2018, 2019, foi vender no meio da pandemia, estava tendo lucro a mais, né, carro usado que é considerado como passivo, né. Então, lá na empresa, eu lembro que eu tinha até recém-separado, né? Já estava vindo já com a crise emocional também, né? E veio a pandemia logo depois, 3 meses depois, né? Aí eu falei, cara do céu, né? O que vai acontecer? Aí eu me lembro que a gente teve uma reunião por vídeo, né? A gente não podia nem encontrar, ninguém sabia, né? Coisa muito nova, né? Aquele negócio de a gente usar aquela máscara. Acredito que daqui a uns anos a gente vai estar rindo, né? Vendo aquelas fotos, o povo vai falar assim, não, que povo ridículo esse negócio na cara aí, né? Tomara que não aconteça, né? Mais isso. Mas eu lembro de um dos diretores da empresa, falou assim, Caio, será que a gente não vai vender mais nada? Isso quando deu o lockdown, né? Porque era isso, né? Porque venda é contato. Foi um choque inicial ali, cara. Assim, você tem que tem um stand decorado, não podia abrir nada, né? Aí depois, mais pra frente, que a gente ia com hora marcada, todo aquele... Então, assim, se você não mostra ali, como é que vai comprar? Cara, e foi sucesso. É coisa divina mesmo, o negócio assim, você fala, cara, é inacreditável, né, que está acontecendo isso. A gente estava vendendo, muitas vezes ali o contato era mínimo ali e continuou vendendo muito bem, né, o mercado como um todo, não falo só na empresa, né, na Vega não, mas como um todo foi muito bom. É porque acabou pegando o ciclo, né, o ciclo de alta do mercado. Então não teve nada que impediu ali, né, pode ser que alguma vendinha ou outra, o cara esperou um pouco mais, né? Que venda é muito sensível, né? Muito. O cara ali, é visão macro, né? Tem a bomba lá, né? Solta, guerra, não sei o quê. O cara fala, peraí, aqui, né? Tem a taxa ali que não sei o quê, não, vou dar uma esperada. E no mercado imobiliário não é essa, né? Quem espera erra, né? Quem compra terra não erra, né? Deus não fará mais delas, né? Então compra terra, né? O apartamento é feito de tijolo, né? Tem os lotes aí também que a gente tem na raiz urbana, né? Tanto de segunda moradia como de primeira. Então, você ter o investimento em terra é muito bom, né? É seguro e é rentável e é líquido, né? Exatamente. Show. E como é que foi, Beto? Como é que foi esse momento para você no mercado aí? Como é que você estava? Que posição? Que desafios você passou ali naquele momento? Assim, foi assustador, né? No início, o primeiro momento, assim, foi muito assustador, né? Quando fechou tudo. Mas é igual eu falo, mais uma vez eu vou falar, cara, quando você tá numa imobiliária preparada, você consegue passar por esses obstáculos junto com a empresa. É por isso que eu falo para o corretor, cara, você está numa imobiliária onde tem uma entrega grandiosa para você, isso faz com que você supere esses desafios, né? Então, a gente foi direto para o digital era uma coisa que não acontecia, né? Tudo era físico, contrato físico, né? A gente não tinha as videochamadas. Nós começamos a fazer treinamentos digitais, reuniões digitais, então a gente ficou muito online, muito mesmo online, a gente passou a ser, assim, praticamente 100% online. Acelerou esse digital, isso, né, cara? Foi uma aceleração para o digital, graças a Deus isso aconteceu, sim, claro, a pandemia não, mas a aceleração, a pandemia é misericórdia, mas a aceleração do digital foi muito boa para nós do mercado imobiliário, porque eu lembro, cara, antigamente, não sei se você chegou a passar por isso, Caio, eu cheguei a vender empreendimentos para clientes que moravam nos Estados Unidos, eu pegava o contrato aqui, cara, assinava todo mundo, mandava para o cliente lá o contrato impresso, chegava lá nos Estados Unidos, o cara tinha que assinar, ir na embaixada, reconhecer firma para depois mandar o contrato para nós. Ou seja, uma venda que você fazia no mês, ela ia acontecer daqui 2, 3 meses.
E o corretor sabe, cara, que o travesseiro é o seu pior inimigo. Agora você imagina esse contrato viajando aí 30 dias para voltar, cara. Então, assim... Muita coisa acontece em 30 dias. Não, você tá doido. Aí a gente ficava sempre... Se não sempre... tiver controle, vai embora. Não, né? é o controle emocional, né, cara? Mas aí você já fica contando, né, com aquele dinheiro no seu bolso. Cara, a venda tá feita, esse contrato tem que voltar. O boleto não espera, vence amanhã, né? Os boletos daqui a 60 dias esperando aquele contrato voltar, tudo começa a vencer. E aí você fica ligando pro cliente, cara, o contrato chegou, deu certa assinatura, como que tá isso? Então, assim, a pandemia, ela acelerou esse digital que para nós do mercado imobiliário foi fantástico. Claro, a gente teve muitas perdas aí, né? A pandemia foi terrível, foi um momento, assim, desastroso pro mundo inteiro, mas essa aceleração digital foi muito top, né? Então, a gente ganhou muito na aceleração digital. Tanto nos contratos, né, que a gente já começou a fazer tudo no digital, a gente começou a ter mais reuniões, ser mais assertivo nessas reuniões online, nesses treinamentos online, a gente conseguiu impactar mais gente agora também no digital também, né, então o nosso digital ele não tem fronteiras mais, então hoje você grava um vídeo aqui, você consegue alcançar pessoas aí no mundo inteiro, então essa aceleração foi muito boa. E para o mercado em si, igual o Caio falou, eu vou trazer mais uma pérola. Coloca aí, Pérolas do Beto. Coloca aí mais uma. Cara, eu acho que tem muita, hein? Eu acho que as pessoas começaram a perceber. Caixão não tem gaveta, irmão. Exato. Não tem gaveta, irmão. Então, aí foi aonde o carro, né, que era o passivo, começou a ser ativo, começou a ser disputado, porque a gente não conseguia mais ter as vendas dos carros igual era antigamente. Né? Então as pessoas começaram a buscar muito, o cara falou assim, o cara que tinha condição de comprar uma SUV melhor, ele foi atrás dessa SUV, não tinha mais no mercado, ele pagava o preço que tinha daquelas outras, a gente começou a ter filas, né, em algumas concessionárias, vou dar um exemplo, a Porsche aqui em Goiânia, começou a ter fila de anos, porque aí as pessoas foram atrás, né, desses bens, né? E realizar o sonho. Realizar o sonho, porque a pandemia fez com que as pessoas percebessem, falou, cara, eu posso morrer amanhã, amanhã eu posso morrer e não desfrutei do meu dinheiro. O dinheiro está no banco. Para que eu vou deixar esse dinheiro no banco? Então as pessoas começaram a investir realmente na sua vida, nos seus objetivos pessoais, nos seus sonhos pessoais. E aí foi quando também o mercado imobiliário ele explodiu. Porque aí o cara que estava... Às vezes ele estava deixando para comprar um lote daqui 1 ano, 2 anos, mas ele tinha já um dinheiro ali guardado que dava para ele comprar. Se o corretor fizesse lá um plano que cabesse um fluxo de pagamento dentro do bolso do cliente, ele comprava. Então foi aí que a gente começou a zerar o estoque de muitas incorporadoras, muitas mesmo, né? A gente vendeu muito produto, loteamento, segunda moradia vendeu demais, né? Apartamentos vendeu igual água, os empreendimentos que foram lançados aí menores, né? Que são os apartamentos voltados para o Airbnb. Eu lembro da gente ter lançado um prédio, um empreendimento, logo depois, assim, a pandemia começou em março, né, acho que foi em junho, julho, a gente lançou, ainda estava tendo aquele pouco convívio, eu lembro que a gente conseguiu fazer o lançamento desse produto, era um produto da Souza Andrade, eu participei desse lançamento, e o empreendimento vendeu tudo, os apartamentos, então, assim, você começou a perceber que aquele cliente não queria mais esperar, porque ele sabia que amanhã ou depois ele podia ir. Então, ele começou a investir em imóvel. Ele começou a tirar o dinheiro do colchão, começou a tirar o dinheiro daqueles investimentos. Começou a expor o dinheiro, né? Começou a colocar o dinheiro na mesa. Essa que é a verdade, Caião. Ele colocou o dinheiro na mesa, falou, cara, eu estou preparado, eu acho que eu preciso realizar os sonhos meus e das minhas famílias. E aí ele começou a investir, ele começou a comprar a casa, porque o morador do apartamento, ele ficou preso dentro do apartamento, ele não podia usufruir da área de lazer. O cara falou, cara, eu tenho que ir para uma casa. E aí, às vezes, aquele sonho que ele estava protelando para daqui 2, 3 anos, ele antecipou. Falou, cara, é para ontem, porque eu não sei se amanhã eu vou estar vivo. Porque a pandemia fez essa aceleração. Acho que as pessoas despertaram e falaram assim, cara, caixão não tem gaveta, eu preciso investir agora, realizar o sonho da minha família agora. E aí a gente teve esse boom no mercado imobiliário. Imóveis dobraram, triplicaram de preço por conta disso. Isso foi muito bom para nós. Para nós, né, corretores, né, para todos nós, nós vendemos muito bem. Teve um momento de tirar pedido, né, Caião? Eu acho que a gente chegou nesse momento, nesse início lá, logo depois que foram abrindo, né, a pandemia foi abrindo, a gente começou a tirar muito pedido.
E aí agora a gente começa a passar num momento do mercado imobiliário onde a venda é construída. Essa parte de tirar a pedida, ela ficou lá para trás. Agora é relacionamento, é conexão, é ir atrás do cliente. E agora você fazer sua venda mesmo bem feita, bem trabalhada, gerando mesmo aquele comprometimento seu com o cliente e com o incorporador. Cara, eu acho que as pessoas cada vez mais buscaram qualidade de vida, né? A gente fala que o segmento de segunda moradia cresceu demais. A gente tem dentro do Grupo Tropical o exemplo do Scarpas Ecopark, que é um empreendimento fantástico. Inclusive, corretor, você que não conhece o Scarpas, você já está convidado por mim. Pode me cobrar, eu vim aqui conhecer o Scarpas, que o Luiz me convidou. O empreendimento ali em Abadiânia, na beira do Lago Corumbá 4. Fantástico, um empreendimento que entrega restaurante, marina, onde o Torben Grael é nosso sócio na marina, praia, clube, um rio com 3 piscinas naturais, praças espalhadas pelo condomínio, cara, algo fantástico. E ele foi lançado ali no final de 2020, e aí a segunda etapa veio logo após o segundo lockdown, né? Tanto que o meeting foi até online, foi uma live, né? Que o Lúcio e o Lucas, aí, 2 grandes parceiros nossos, estavam à frente desse projeto, fazendo esse comunicado para o mercado, e a venda explodiu. E foi muito interessante que depois disso começou a ter um novo comportamento do consumidor final, que o condomínio de segunda moradia passou a ser uma opção de primeira moradia. As pessoas ficaram com mais mobilidade no seu dia a dia, mais flexíveis, muito por conta do digital. Eu uso sempre também o exemplo nosso do Aldeia Santerê, né? O Aldeia Santerê, ele está hoje não é nem segunda moradia, o estilo é moradia mista. Ele está na região metropolitana de Goiânia aqui, entre Goiânia e Anápolis, ali também super bem localizado, onde toda a nossa campanha é falando do seu refúgio, o seu local de descanso. Mas na hora que a gente pega as nossas últimas vendas, cara, 70% está comprando para morar. O cara está indo buscar esse refúgio, quando ele chega, ele conhece tanto o empreendimento, ele apaixona tanto no empreendimento, fala, cara, essa logística é muito boa, na verdade, o meu apartamento da cidade que vai ser o meu suporte lá, se necessário. Eu vou morar aqui. Então, o consumidor final mudou muito esse comportamento, né? Buscando mais qualidade de vida, desconectado dos grandes centros. E antes da pandemia era o inverso, né? Pessoas queriam estar cada vez mais no olho do furacão ali do crescimento, e isso mudou demais, né, cara? Você mudou muito seu estilo de vida depois? Rapaz, acabou que não, viu? Eu permaneço aqui na região, né? Mas acaba que, né, eu até fiz uma aquisição de um condomínio, deve estar entregando aí no final do ano que vem, né? Lote de segunda moradia, também muito próximo aqui, pro lado de Hidrolândia. Legal. Acaba que mudou, né? Mas gosto muito aqui de ficar no centro, sou mais central mesmo. Mais urbano mais aqui, urbano, né? Mas bacana, sabe? Então, assim, um outro recado que queria, né? Você vê tanta coisa que a gente já enfrentou, né? Eu com 20 anos de mercado já enfrentei várias coisas e nada resiste ao trabalho. Nada. E a gente, né, teve a pandemia aí, passou por mal bocados, né? A gente, e assim, trabalhando, a gente conseguiu passar isso aí, né? Ilesos. Né? Logicamente, algumas pessoas ficaram para trás, né? E tomara que não aconteça mais isso. É muito ruim, mas transformou muita coisa, muito pensamento. Então, eu acho bacana que, né, na gente trabalhando de maneira correta, né, você vai conseguir sobressair. Perfeito. E, gente, queria agradecer a presença de vocês. Estamos chegando aí a mais um episódio do nosso podcast Raiz. Estão reforçando aqui, ó, o Caião. Oficialmente, seja muito bem-vindo aí, né? Meu chefe, né, cara? Então tem que agradar o chefe aqui. Ô, me manda agora, meu irmão. Vai devagar aqui. Falei, eu vou jogar as perguntinhas mais tranquilas pro Caio aqui. Mas seja muito bem-vindo. O Caio, pessoal, então nosso diretor comercial vai estar à frente dessa gestão comercial, cuidando dos gerentes de produto, dos coordenadores, dando esse suporte para o mercado, para todas as imobiliárias. Então, Caião, deixando sua última mensagem para os corretores. Novamente, seja muito bem-vindo aí e vamos embora, Raizeiro. Não, Luiz, eu que agradeço, né, a oportunidade, também o convite para poder fazer parte desse grupo aí também aqui do podcast. A gente provavelmente vai estar fazendo isso mais vezes, né, para estar passando mais informações para o corretor. Então é isso, corretor. Foque no trabalho, né, que se qualifique e busque uma imobiliária aí, que pode ser a nossa aí, Raiz Urbana. Você será muito bem-vindo. Show. É isso. Obrigado pela presença. Tamo junto. E Betão, valeu, Beto. Tamo junto demais, Betão, nosso diretor da Raiz Vendas, da nossa house que entrou. House é aberta para o mercado também, né? A gente pode vender externo, temos essa tranquilidade. Vão estar sempre nos nossos lançamentos, desde o início também ali. Um braço forte aí. Então deixa um recado para os corretores aí. Corretor que não conhece a house, está buscando
às vezes uma empresa para ter esse suporte, para chamar de seu. Ah, e detalhe, hein? Nós estamos de casa nova, hein, pessoal? Isso que eu quero falar. Nós estamos de casa nova, Raiz Urbana, está ali na Avenida Portugal, em frente ao Oreo, com sala de imersão, os nossos produtos da linha Aldeia Expostos, com estrutura maravilhosa ali, já fica o convite para quem não conhece. Mudamos tem uma semana, mas não sei qual momento você está vendo esse vídeo, mas fica o convite para estar lá conosco, conhecer, e temos nosso espaço da House lá, né, É isso. Você que quer ter um lugar onde você ser direcionado, onde você receba leads. Ah, leads qualificados. Pessoal, deixa eu te falar. Leads trabalhados. É isso que a gente tem. A gente tem lead para você trabalhar e fazer a venda, né? Correto. Você que esquenta o lead, não é o lead que vem quente para você, não. É você que gera aquela oportunidade quando o lead chega ou quando o novo cliente chega, independente de onde ele venha. Então, a gente está ali, né, situado no setor marista, região mais nobre de Goiânia, em frente ao Oreo, numa estrutura moderna, completa, com várias salas de reuniões para você levar o seu cliente. É um verdadeiro hub de negócio. Então, se você quer ter esse lugar que te dê esse apoio, né, que tenha toda uma estrutura, cafezinho, pãozinho, tem tudo para você lá, corretor, tudo esperando para te dar o melhor, entregar o melhor para você. Gestor qualificado, vai ter lá a minha parceria acompanhando você, desde o corretor iniciante até o corretor que já está há muito tempo no mercado. Se você quer estar dentro de uma empresa, né, que tem produtos na prateleira, porque a gente tem tanto produtos remanescentes, como produtos lançamento, quanto produtos a lançar. Então a gente tem toda essa gama para a gente estar trabalhando. Se você quer estar dentro dessa empresa e ter uma carreira promissora no mercado imobiliário, o famoso Y, ou como gestor, ou como corretor, vem ser Raiz. É isso. Então estamos de casa nova, você corretor de mercado, de imobiliária, dono de imobiliária, como o Beto falou, ali vai ser o nosso hub de negócios, é a casa do corretor de imóveis. Então vocês estão muito bem-vindos lá, seja se você for da Raiz Urbana ou não, lá é sua casa para estar trabalhando conosco. E turma, obrigado novamente, mais um episódio do podcast Raiz, que aqui é Raizeiro. Valeu? Abraço, até a próxima. Tamo junto.